apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Vai abrindo corações e mentes aqui em nome de Jesus. Vai abençoando. Meu Deus, abençoe a tua igreja. Ensine a tua igreja, meu Pai. Ensine cada vida que entrou aqui. Eu te peço pela tua graça, pelo teu poder, pela tua manifestação. Em nome de Jesus. Amém. Os primeiros hábitos da igreja primitiva. Eu quero pregar aqui essa noite de alguns hábitos dessa igreja. Primeira igreja formada, liderada pelo apóstolo Pedro. Não foi a igreja católica, não foi a igreja de Martinho Lutero, não foi nenhuma igreja inicial, mas a primeira igreja mesmo, literalmente, de fato, de verdade, foi a igreja liderada pelo apóstolo Pedro, essa igreja, a igreja primitiva, a igreja pós-Jesus, a igreja que teve a maior presença, o maior calor de Cristo, inicialmente falando, formada a igreja distante de Jesus, mas a inicial, a primitiva. E eu quero falar de alguns hábitos dessa igreja. Essa igreja que ela deve ser e é a base das nossas igrejas hoje. Qual a diferença dela para uma igreja hoje tão contemporânea, uma igreja hoje tão atualizada? Que hábitos fez com que essa igreja primitiva, se tornasse a igreja mais poderosa da face da terra? E o interessante disso é que nós somos essa igreja. Nós somos essa igreja, só que com hábitos diferentes. A igreja primitiva aprendeu um grande fundamento da fé, que era depender do Senhor Jesus. Essa igreja, ela aprendeu a depender do Senhor Jesus. Essa igreja, os membros dessa igreja, eles oravam até Deus falar com eles. Eles oravam, eles se dobravam até o momento de ouvir Deus falar com eles. Eram cristãos perseverantes. Eram pessoas que tinham uma fé firmada no Senhor. Era uma questão que eu já falei aqui, que eles não tinham, eram opções de algumas coisas. Por exemplo, Paulo, uma víbora vai e morde a mão de Paulo, num lugar isolado. A opção que Paulo tinha, duas: ou Jesus curava, ou ele morria. Então essa igreja, ela aprendeu a viver e sobreviver sem as opções que nós temos hoje. Sem muitas opções, fala a verdade. A nossa igreja, a igreja contemporânea, a igreja atual, tem muitas opções. A igreja primitiva tinha só uma: adorar o Senhor. Ou adorava, ou adorava, ou adorava. Ela não tinha opções.
Uma igreja simples e humilde, porém poderosa em suas manifestações. Uma igreja humilde, uma igreja simples, mas poderosa em palavras, poderosas em poder. Irmãos simples, porém dedicados, perseverantes, ousados no Senhor. Essa era uma grande diferença desta igreja chamada a igreja primitiva. Uma igreja que se relacionava com Cristo. Uma igreja que não se abalava, amados. Uma igreja que encarava as correntes de Satanás, as doutrinas do diabo de cabeça erguida. Em cada alma, assim diz o capítulo 43, em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. Assim diz o versos 43. Em cada alma. Em todas as pessoas dessa igreja havia temor. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio de sabedoria. Pastor, hoje nós vemos muitas pessoas com falta de temor no coração. Eles tratam as coisas de Deus de qualquer forma. Amados, tem gente que trata de qualquer jeito. Eu estava de férias e por um acaso, o lugar onde eu estava, passeando com a minha família, tinha um irmão que já foi da igreja, mora em outra cidade. A esposa dele me tratou muito bem. Ô pastor, eu fui lá cumprimentá-los. E pastor, tudo bom. Mas o marido estava meio fechado, e eu percebi que ele pegou uma latinha de cerveja, um copo de cerveja, e saiu e foi para um canto assim. Eu entendi assim que às vezes a gente é um incômodo para muita gente. O pastor é um incômodo para muita gente. Mas eu também percebi que há muita falta de temor no meio do povo de Deus. Há muita falta de temor. Por vezes a gente fala o que quer, faz do jeito que quer e acha que isso aí nunca vai ter consequências na minha vida. Vira para quem está ao teu lado, olhe para essa pessoa e diga assim: olha, tudo o que você fizer em sua vida, olhe nos olhos dessa pessoa, olhe nos olhos, tudo o que você fizer em sua vida, fala para ela, um dia você vai prestar contas de tudo isso. Todos os que criam estavam juntos, e a Bíblia diz no versos 44, e tinham tudo em comum, uma mesma direção. Já pensou? A igreja primitiva, algo que Deus diz dela, e irmãos, é muito forte isso, e todos tinham tudo em comum. Já viu uma igreja dessa? Você já viu uma igreja dessa? Amados, eu não estou pregando da nossa igreja. Oh, quem dera, se fosse o pastor Bruno, nós fosse. Oh, Jesus, é bom demais. Estou pregando da igreja primitiva, amado. A Bíblia diz que todos tinham tudo em comum. Eles oravam, todos oravam. Jejuavam, todos jejuavam. Iam para as casas, todos iam para as casas. Iam para o templo discutir com os fariseus, com os saduceus, iam todos para o templo. A Bíblia não pode mentir, a Bíblia não mente, a Bíblia não está mentindo. Ela diz que todos tinham tudo em comum, uma direção só. Uma direção só, no Senhor. Igreja primitiva é o maior constrangimento para todas as igrejas da face da terra. Essa igreja é o maior constrangimento para nós hoje. A gente não podia nem ler essa parte da Bíblia que fala dessa igreja. A igreja primitiva é uma igreja que até hoje nós não encontramos uma igreja que consegue a manifestação. Por isso que as pessoas
Essa frase que costumeiramente os evangélicos falam. Porque naquela época se via tantos milagres e hoje nós não vemos, irmão. Irmão, é só ler a Bíblia. Aí você vai saber por que naquela época havia-se tanto milagre, porque o povo, a igreja inteira orava dia e noite pelos milagres. Não era só o pastor Pedro que orava, era uma igreja inteira orando junto, dia e noite, pelos milagres. E acontecia milagre. Por isso que eles viam muitos milagres. Porque eles viviam isso, eles dormiam isso. Porque a igreja não pregava para eles viverem em Cristo. A igreja pregava para eles morrerem em Cristo. Estarem preparados para morrer. Morrer no Senhor. 3 pilares dessa igreja. Primeiro, a comunhão. Uma igreja deve olhar nos olhos de uma pessoa e abençoá-la. A pior coisa, eu falei aqui de manhã, é entrar em uma igreja que prega comunhão, libertação, salvação, renovação, ninguém te cumprimentar. Eu fui nas minhas férias também e entrei numa igreja, amados, é a pior sensação do mundo. Você entrar em uma igreja e ninguém te cumprimentar. Eu entrei, sentei no fundo, vim cumprimentar o pastor amigo meu, que ele estava no altar, saí de lá, vim, enquanto eu vim, o povo inteiro da igreja estava indo embora, saindo. Ninguém me cumprimentou. O pessoal desviava assim, ó, de mim, ninguém me cumprimentou. Eu entrei dentro do carro, falei com a minha esposa, falei assim, olha, será que na igreja que nós somos pastores, acontece isso também? Será que tem gente que vai lá e nunca foi cumprimentada? E nunca deu bola para ela? Falei, se acontece isso, é a pior sensação para um ser humano. Entrar em um lugar de acolhimento e não ser recebido. No partir do pão, o povo da igreja primitiva dividia o pão, dividia bens, dividia fazenda, dividia casa. Não havia pessoas com necessidades no meio dessa igreja. A igreja era uma igreja mantenedora, uma igreja que supria as necessidades dos seus. Perseveravam na oração. Igreja primitiva orava até Deus responder. Comunhão, o partir do pão e perseverando em oração. Eram os 3 pilares dessa igreja. Eram os 3 alicerces que sustentavam a igreja primitiva. O grande diferencial era o fato de seus membros servirem uns aos outros com prazer. Havia prazer no servir ao meu irmão. Havia prazer em servir a igreja, em estar na igreja. Amados, uma igreja simples, uma igreja humilde, jamais será vencida pelo inimigo. Uma igreja simples, humilde, que se dobra, que se arrepende, jamais será vencida. Um pastor essa semana me ligou. Pastor, tem uma pessoa que para mim liga para ela e tudo, só que ela está indo em outra igreja. E amados, eu nunca convidei uma pessoa para ser membro da nossa igreja que já estivesse frequentando, congregando, firme em outra igreja. Eu nunca fiz isso. E eu conversando com ele pediu para mim, conversa com ela. Eu conversei com ela, expliquei para ela, olha, conversa primeiro com o teu pastor. Conversa com ele. Tenta conversar, tenta falar, expor o que está acontecendo. Aí eu falei algo para ela, eu falei assim, olha, nossa igreja também tem muitos problemas. Você vai vir para a nossa igreja
E você pensa que aqui não tem problema, aqui não tem dificuldade, mas aqui tem problema. Você pensa que aqui não tem fofoqueiro, aqui tem fofoqueiro. Tem intrigueiro, tem problema. Vira para quem está ao teu lado e fala assim, tem muitos problemas. Então nunca faça isso, nunca faça, vem para ser feliz, não. Não faça isso, não faz isso. Vem servir a Cristo na igreja. Vem pagar um preço como cristão. Amados, no momento que eu orava por essa equipe aqui, de casados, eu já imaginei, já veio na minha cabeça, 200 mil problemas de casais. Eu briguei com a minha esposa agora, o que eu faço? Eu me vejo aqui na cabeça. Pastor Cláudio, pastora Cléia, oramos, vamos orar mesmo. Porque, pastor, o que eu faço agora, pastor? Eu quero matar essa mulher, pastor, eu quero matar ela. Calma, irmão, calma. No momento que eu estava orando pela equipe inteira, eu imaginei isso aí. Falei assim, meu Deus, 200 mil problemas. Isso é a igreja do Senhor Jesus. A igreja é um hospital. Os bons estão lá fora. Os doentes estão aqui dentro. Nós dependemos do Senhor Jesus para a honra e glória do Senhor. Aleluias. Aleluia. Ei, Jeová. Alguns costumes atuais estão destruindo a igreja. Entre eles, quando a palavra do pastor perde o seu efeito, o pastor perde sua função, se torna um coach, um palestrante, um psicólogo, e tudo isso são ferramentas, mas a função pastoral de agradar, eu falei aqui pela manhã, de querer agradar as pessoas, e desagradar a palavra, e desagradar a Cristo, é o primeiro ponto para uma igreja, ela deixar de ser igreja. É quando eu tento agradar você, quando eu tento colocar palavras doces na sua vida, para que você vendo um culto, fale, meu Deus do céu, que culto abençoado. Mas amados, a verdade é que nós precisamos ser renovados. A palavra, ela precisa mudar a minha vida, porque o inferno, ele tem levado, Satanás tem levado muitas pessoas para o inferno, porque são pessoas cheias de si, declaradas, que se entendem, que sabem, mas estão indo para o inferno. Estão indo para o inferno. E a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes. Ela separa ossos de medulas, ela faz uma obra na tua vida. Vire para quem está ao teu lado, fale para essa pessoa assim, Deus vai fazer uma obra em tua vida. Fale para essa pessoa assim, Deus vai tratar você, em nome de Jesus. Aleluia. Quando a igreja é ensinada que a vida é só vitória, quando a derrota chega, amados, um hábito da igreja contemporânea é ensinar para você que a vida é só vitória. Às vezes a gente até fala aqui, uma semana de glória a Deus. Todo mundo espera isso, amados. Mas quando a igreja ensina que é só vitória, só vitória, só vitória, o dia que o dia mau chega na tua vida, você entra em crise. Porque você esperava só vitória. Você esperava só uma glória de Deus sobre a tua vida. Você esperava só o manto da revelação do poder de Deus. Mas o dia mau, ele chega para todos. E esse dia, se nós não estivermos firmados no Senhor, nós nos tornamos apóstatas. Nós abandonamos a fé. Nós deixamos a Cristo. Porque nós fomos ensinados, e uma igreja primitiva, quando uma igreja primitiva só ensinava que ser feliz
era ter o seu nome escrito no livro da vida, nós ensinamos que ser feliz é ter vitória, é ter carro, é ter casa, é ter isso. Nós estamos nos enganando. Nós estamos nos enganando. Se eu perguntar para metade da igreja, quem aqui nunca tomou um remédio para depressão e para ansiedade, eu posso me surpreender. Porque vitória para aquela igreja era servir a Cristo e ir morar no céu. O contexto de vitória para nós se tornou algo mais complexo. Eu preciso de muito mais coisas. Essa era a diferença. Existem igrejas e hábitos de igrejas contemporâneas que lançam sobre seus membros promessas que podem não se cumprir. Não fica que você vai receber. Fica que você vai... Promessas sobre tua vida, que podem ter sido nem Deus que lançou sobre tua vida. Pessoas que estão se apegando nas promessas e nas consequências de um evangelho e não no próprio evangelho de Cristo. Estão se apegando nos benefícios do evangelho e não na palavra do Senhor. Se Deus não te der nada, amados, se Deus não proporcionar nada na tua vida, ainda assim você tem muitas razões para adorá-lo em nome de Jesus. Se Deus não proporcionar nada na tua vida, nada. Pastor, vivi normal. Comi arroz e feijão. Pago aluguel até hoje. Vou morrer com aquele caixão que a prefeitura dá e onde não tem problema. Não tem problema. Se você não recebeu nada na tua vida, ainda assim, agradeça a Deus por aquilo que Ele fez pela tua vida. Nós temos muito mais para agradecer do que para reclamar. Muito mais. A igreja primitiva ensinava que ser feliz é ter o nome escrito no livro da vida, por isso não tinha depressivos, não tinha ansiosos no meio deles. Nós precisamos, amados, de um incentivo para vir na igreja. Pastor, quantas vezes eu já ouvi isso? Pastor, estou desanimado, pastor. Pastor, estou desanimado. Pastor, preciso de um incentivo para vir na igreja. Amados, onde você leu na Bíblia isso? Onde está escrito na Bíblia isso? Eu nunca, na minha caminhada cristã, amados, alguém bateu nas minhas costas e falou assim: Bruno, fica na igreja. Bruno, vai servir a Jesus. Nunca, pelo contrário, achei pessoas para dizer assim: ó, pega a tua Bíblia, põe debaixo do braço e some daqui. Nunca ouvi isso. A nossa motivação é o Senhor Jesus para estar aqui. Se você precisa de uma motivação, eu vou te dar uma grande motivação. As mãos de Cristo estão dos dois lados furadas, por você e pela tua vida. Uma coroa na cabeça. Aleluia! Igreja primitiva ensinava que ser feliz era servir o Senhor. Só precisamos de uma coisa para sermos felizes: da palavra. Da palavra. A igreja primitiva vivia isso. Eu nunca entendi que nós tínhamos que ter esse tipo de motivação para servir o Senhor. O meu pastor, quando eu ligava para ele, falava: pastor, estou cansado, não posso ir hoje na igreja. Falou assim: você que ouse não vir na igreja. Você que ouse. Você vai estar lá beijando as senhoras, abraçando as crianças. Meu pastor falava isso para mim. Meu pastor falava isso para mim. Você vai para a igreja sim. Eu ligava para ele, para pedir para ele não ir na igreja. Quando eu chegava, eu cansei de várias vezes. Chegar no culto, ele falava: você que prega hoje, suba no altar e prega a palavra. Nunca, pastor, mas não preparei, pastor. Eu não tenho nada preparado.
não estudei. Rapaz, se vira. Se vira. Cansei, irmão, de culto lotado. Culto lotado, eu tá aí no meio aí, ó, de camisa polo. Eu falei, eu tô de polo, tô camisa polo, ele chegar, você que prega. Cansei. Porque a igreja contemporânea, ela tem nos calcificado em muitas coisas. Mas a igreja verdadeira é aquela que servimos ao Senhor em tempo e fora de tempo. Tempo e fora de tempo. Essa igreja atual, essa igreja contemporânea tem passado por algumas coisas. Em nenhum momento da história, a igreja brasileira hoje ela está em um dos melhores momentos dela. Hoje. As igrejas hoje no Brasil, elas estão bombando. Todas elas. Todas as igrejas brasileiras hoje, nas regiões, região do sul, sudoeste, centro-oeste, elas estão crescendo demais. Há uma explosão de crescimento no meio evangélico. Uma nação católica como a nossa tem se preocupado há muito tempo com o crescimento da igreja evangélica. A igreja católica não se compara o crescimento dela em relação ao crescimento evangélico. A diferença é muito grande. Porém, as consequências desse crescimento não são vistas por nós. Amados, cresce igreja, abre igreja, mas os índices de violência, de homicídio, de suicídio, eles não param de crescer. O Brasil é um dos mais depressivos. Nós, brasileiros, somos os mais depressivos do mundo. Somos os mais ansiosos do mundo. Nós nos contradizemos em dizer assim que crescemos em Cristo, mas não crescemos em nós, não crescemos como pessoas, somos ansiosos, somos depressivos. É uma igreja que cresce, uma igreja que superabunda, mas na prática mesmo, na sociedade, nós não estamos vendo isso, nós não conseguimos ver. O ministro da Saúde, ele dá uma entrevista dizendo assim, ó, nós faremos a maior distribuição de camisinha da história. Nós faremos a maior distribuição de camisinha para os jovens da história até hoje. Uma repórter pergunta para ele, mas e a religião não ajuda? E a igreja? A igreja não ajuda nada. A repórter da Globo, amado, pergunta para ele, assim, a igreja não ajuda em nada? Ele fala, pode até ajudar, um pouco. Toda ajuda é bem-vinda. Assim diz ele. Uma igreja que cresce, que desenvolve, mas não é expressiva. Amados, aquela igreja primitiva, ela era respeitada aonde fosse. Ela ficou hiper conhecida, respeitada. Nunca tantos abandonos de igrejas fechando. Só aqui eu citei 2 que eu fiquei sabendo, 3 na nossa região da Batista Nacional, não são de outras denominações. Na Batista Nacional, ali em Jaciara uma, Rondonópolis uma, e outra se houve uma mudança, mas 2 fecharam as portas. Nunca se ouve tanto em meio a um evangelho crescente, em meio a uma palavra abundante, tantos pastores abandonando o ministério, muitos líderes abandonando a igreja. E quando eu digo abandonando, não é saindo de uma e indo para outra, não. É se fechando, dizendo, nunca mais eu quero isso para a minha vida. Nunca mais. Em meio a tantas coisas, nunca houve tantas divisões como estamos tendo em nosso meio hoje. Nunca houve tantas divisões de igrejas como se houve hoje, como se há hoje, no meio evangélico. Divisões, contendas, tantas coisas. Nunca.
nunca houve tanto aflorado. Nossa fé hoje pode até, por alguns instantes, até podemos hoje nessa igreja contemporânea, até comprar um pedaço de fé, amados. Você pode comprar hoje. Você pode comprar, pastor, não estou mentindo. Você pode comprar hoje um copo d'água, você pode comprar hoje uma rosa, você pode comprar hoje uma unção para a tua casa. Quando eu atendo uma pessoa que não é da igreja, eu já ouvi isso. Pastor, quanto que é a oração? Eu já ouvi isso, amados. Eu já ouvi isso. Pastor, para você ungir o meu comércio, quanto que é? Quanto você cobra? Para ir lá e passar o olhinho ungido. Eu já ouvi isso. Porque hoje é um costume da igreja atual se vender isso. Se vende a fé. Se vende um pedaço da fé. Se vende um pedaço da bênção para a tua vida. E você, sem conhecer a palavra, você compra. Você vai lá e toma. Eu compro. Compro a rosa, levo para minha casa. Minha casa vai ser abençoada. A nossa fé precisa estar baseada em Cristo Jesus. Tua fé. Amados, vou dizer para você, ei, escute, para nós encerrarmos aqui. Se Jesus não fizer algo pela tua vida, não espera que rosa ungida, que óleo ungido, que água santa vai fazer, viu? Se Jesus não fizer uma obra na tua vida, se Jesus não tocar na tua vida, não pense que você comprando ou trocando vai fazer alguma coisa por você. Só Jesus pode transformar a tua vida em nome de Jesus. Só Jesus. Aleluias. Só Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos. Só Jesus pode fazer algo pela tua vida, pela minha vida. Só Ele.